Dentro do assunto de função do primeiro grau, vamos fazer mais um exercício que contempla, a parte teórica ensinada na aula 1, 2 e 3. Então, preste atenção no enunciado dessa questão aqui para a gente resolver. Vamos lá? Diz assim: na lei de formação, olha lá, lei de formação, y igual a mais 2,5x, em que a é uma constante. A é uma constante, quer dizer, ele não se altera, é um valor fixo, tá? É um número, tá? Está relacionado o valor total y em reais, então y está em reais, pago por um usuário que acessou a internet por x horas, então x é em horas, em um cybercafé. Sabendo que uma pessoa que usou a rede por 2 horas pagou R$ 8, letra A, determine o valor de A, quer dizer, da constante A, encontre o valor pago por um usuário que acessou a rede por 5 horas e faça o gráfico de y em função de x. Bom, então aqui está a lei de formação, certo? Mas vamos colocar as informações que o problema nos deu, importantes. Olha lá, o x está em horas, o y está em reais e o a é uma constante, é um número, tá bom? Muito bem. No enunciado ele falou lá, ó, presta atenção no laser, ó. Uma pessoa que usou a rede por 2 horas pagou R$ 8. Então veja só, essa pessoa usou por 2 horas e pagou R$ 8. Porém, preste atenção nas cores. Né? Observe que 2 horas está correspondendo ao x, não é verdade? Então eu posso tranquilamente dizer que esse 2 é igual ao x. E esse R$ 8 está correspondendo, olha lá, ao y. Então, isso aqui só pode ser o y. Ora, se você voltar para a lei de formação, no lugar do y colocar 8, no lugar do x você colocar 2, fica ou não fica assim, ó. 8 igual a mais 2,5 vezes x. Ou vezes 2. 2 vezes 2,5 dá 5. Então fica 8 mais a mais 5. O 5 está somando para subtraindo. E 8 menos 5, pronto, você encontrou que a tua constante a vale 3. Lembra que eu falei que o a é uma constante, significa dizer um número que não se altera? É o 3, tá? Então observe que a letra A do problema já foi satisfeita, tá? Antes de nós irmos para a letra B, permita-me uma curiosidade. Eu vou pegar essa lei de formação aqui, ó, vou só repetir aqui, e vou substituir já o valor de A. Fica ou não fica assim? Y igual a 3 mais 2,5x. Ou, se você preferir, y igual a 2,5x mais 3. Dá na mesma, né? Por que se fez dessa forma, Bara? Só para salientar que eu criei aqui uma função f de x. Lembra-se que y igual a f de x. Primeira aula, os pais vivem em função dos filhos. Os pais são y e os filhos são x. Lembra disso? Primeira aula, tá? É importante que você dê uma olhada na primeira, na segunda, na terceira aula, que é a parte teórica, para você entender a resolução desses exercícios, tá? Muito bem, então eu criei a função. Bom, agora eu vou para a letra B. Leia lá a letra B. Encontre o valor pago. Opa, se ele quer o valor pago, ele quer o y, em reais. Por um usuário que acessou a rede por 5 horas. 5 horas é o x. Então, o usuário usou por 5 horas, esse é obviamente aqui o valor de x, olha lá piscando, né? Então, se você ir na lei de formação aqui, na função, e no lugar do x colocar o 5, fica, né, f de 5, então f para 5 horas, 2,5 vezes 5, mais 3. Primeiro faz a multiplicação, que dá 12,50, mais 3, 15,50. Portanto, você descobriu que o valor pago por esse usuário que usou 5 horas, olha lá, letra B, 15,50. Tá? Através dessa lei de formação, você consegue descobrir agora quanto que cada um pagou, independente do horário que você colocar aqui. Tá? Só colocar no lugar do x as horas. E a letra C, faça o gráfico. Bom, então vamos lá. Vamos lembrar apenas o seguinte, nessa função do primeiro grau, eu tenho que salientar os coeficientes angulares e lineares. Olha lá, o coeficiente angular já sei que é 2,5, que é o coeficiente de x, e o coeficiente linear é o termo independente, é o 3, certo? Bom, nós sabemos que o coeficiente angular, ele está positivo. Ó, pessoal, é para você lembrar das aulas anteriores, tá? Se ele está positivo, significa dizer que eu vou ter um ângulo agudo. A reta, que é o gráfico de uma função do primeiro grau, tá?
a reta vai formar um ângulo agudo. E mais, o coeficiente linear 3 indica aonde a reta corta o eixo y. Então, olha lá, ó, já sei que vai cortar o eixo y no ponto 3. E como eu sei que o coeficiente angular está positivo e vai ter um ângulo agudo, então a reta provavelmente vai ter esse tipo de inclinação, certo? Tá um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas olha lá, esse alfa aqui é um ângulo agudo por causa desse valor do coeficiente angular que está positivo. Bom, só para eu fazer um gráfico um pouquinho mais exato, vamos descobrir esse ponto onde a reta está cruzando o eixo x? Lembre-se, todo gráfico que cruzar o eixo x, ali estará a minha raiz. Lembre-se, raiz, onde o gráfico corta o eixo x, tá bom? Então, eu vou descobrir a raiz dessa função. E como é que a gente fazia para descobrir a raiz de uma função? É só pegar a função e igualar a zero. Então tá lá, ó. Peguei a função 2,5x mais 3 e igualei a zero. O 3 está somando, passa para lá subtraindo. O 2,5 está multiplicando, passa para cá dividindo. E dividindo isso daqui, você vai encontrar então, portanto, que o x vale menos 1,2. Então tá lá, aí está a sua raiz. E aí está o gráfico, portanto, letra C respondida. Bom, espero que vocês tenham entendido esse exercício, né? Foi um exemplo para mostrar as ideias teóricas que foram passadas nas aulas anteriores. Não deixe de ver as aulas anteriores para entender isso daqui, tá bom? E vamos para as próximas aulas de funções. Um abraço, até mais, tchau!